Pode Povo. Pode Povo. Pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Está na hora de mais um Pode Povo, podcast do Sindipetro NF, onde você encontra a sua voz aqui na Folha FM, também em todos os aplicativos tocadores de podcast e em nossas redes sociais, tanto da Folha FM quanto também do Sindipetro NF. E para comandar esse podcast, a gente tem a presença de Teseu Bezerra nesta segunda-feira. Teseu, bom dia, prazer sempre poder contar com você aqui no Pode Povo. E o que você traz de novo aí, de tema interessante pra gente começar bem aí essa semana, Teseu? Bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes, nosso Pode Povo, nosso podcast aqui. A gente está mais uma vez aqui falando, Cláudio, de um tema muito importante aqui para a classe trabalhadora, né? Os trabalhadores e as trabalhadoras. A gente vai falar sobre o aumento da isenção, da faixa de isenção do imposto de renda para os trabalhadores e as trabalhadoras, né? A gente que passou tanto tempo com aquela tabela congelada, né? A gente que paga tanto imposto, e esse aumento da faixa de isenção, ele é muito importante para os trabalhadores e as trabalhadoras, porque assim a gente tem um alívio ali quando a gente vai fazer a declaração do imposto de renda, quando a gente vai fazer a nossa contribuição anual, né, o nosso fechamento anual da tabela do imposto de renda, né? E aí só para dar números, né, o Cláudio, a gente começa o ano já com a nova taxa de isenção, né? O governo Lula, ele isentou todo mundo que ganha, que agora, né, que subiu em maio de 2023, todo mundo que ganha R$ 2.640 ou menos do que isso, está isento do imposto de renda, né? Essa tabela estava congelada desde 2015 e o valor era R$ 1.903,98. Então, ficou congelada aí durante o final do governo Dilma, o governo Temer inteiro, o governo anterior inteiro, e a gente agora teve esse reajuste, e a promessa, né, é que até 2026 esse valor ele chegue a R$ 5.000 nessa isenção, né? Então, assim, é muito importante, porque ao mesmo tempo que o salário dos trabalhadores aumenta, e claro, nós temos inflação, nós temos uma série de outros fatores, né, que influenciam, a gente também, é importante que o trabalhador tenha esse aumento da faixa de isenção da tabela do imposto de renda, né? Então, a gente pega aí pessoas, por exemplo, também que tem microempresas, ou MEI, né? Toda essa galera, ela acaba também sendo beneficiada, e até mesmo quem ganha mais, né? Acaba que aumenta ali um pouco a sua faixa para que a sua contribuição ela seja um pouco menor. Discutir sobre imposto, nós vamos precisar aqui de uma série de podcasts, deve ficar aqui um mês inteiro falando, porque não só é uma discussão muito grande, muito intensa, interessante e necessária, sobretudo, como tem vários temas dentro dela. Você fala assim, eu pago os impostos altos e volta para mim, qual o benefício? Então, você vai elencar aí uma série de benefícios que muitas das vezes a gente não consegue ver que está voltando para a gente com qualidade, mas a gente foca naquilo que não volta, né, com qualidade. Acho que também não está errado, não, a gente tem que cobrar mesmo. A população tem que cobrar, o empresário, o trabalhador, ele está pagando, ele tem que ter qualidade. Mas você quer ver uma coisa interessante? Uma discussão que a gente pode trazer aqui agora, que é o seguinte: eu converso com o empresário todo dia, toda hora a gente tem aqui uma série de parceiros, e a conversa é uma só. Você quer ver um exemplo? Espírito Santo e Rio no IPVA de carro, isso é um exemplo. No estado do Rio, o IPVA é 4%, que aliás vai começar a ser pago agora. No Espírito Santo, o carro zero, Teseu, é 1%. Aqui, no estado do Rio, você compra um carro zero e paga os mesmos 4%. Então, assim, será que se a gente colocasse aqui um pouco menos de imposto, não aumentaria a arrecadação? Assim, na escala para o empresário, será que se diminuísse essa carga tributária, se o leão abocanhasse menos os impostos, será que os empresários não iriam expandir, crescer, gerar mais emprego?
Não, com certeza a redução do imposto ela incentiva, né, a economia, ela incentiva com que as pessoas elas aumentem o seu consumo, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado, né, com o raciocínio de que somente o imposto ele vai resolver o problema, né? Por exemplo, quando a gente vê o que é feito de pagamento de imposto por parte dos mais ricos, que em geral são empresários e mega empresários, na verdade, né? Não estou falando a pequena parte do empresariado, né? Esse dos mais ricos, dos bilionários, né? A gente vê o quanto a disparidade é grande, Cláudio. A gente vê que nós, trabalhadores que estamos ali, sejamos eles pequenos empresários, médios empresários ou trabalhadores CLTistas, nós temos uma carga tributária que vem já no nosso contra-cheque, que já vem ali todo mês mordendo forte uma boa parte dos nossos rendimentos, né? E é interessante porque quando a gente pega o próprio Steve Jobs falava muito nisso, mas hoje o da Microsoft lá, esqueci o nome dele, o Bill Gates, se a gente vê o Bill Gates, por exemplo, hoje, Cláudio, ele é um dos grandes defensores de que os mais ricos deveriam pagar mais impostos, né? E isso geraria uma justiça ali, porque o percentual que nós pagamos não é o mesmo percentual, por exemplo, que eles pagam, né? Então é muito injusto isso, né? E quando a gente começa a ter algumas correções, elas de fato melhoram. Essa questão do Espírito Santo, por exemplo, com o IPVA, isso acaba gerando até uma série de pessoas que têm casa no Espírito Santo, têm casa no Rio de Janeiro, acabam emplacando o carro com o endereço do Espírito Santo. Até pessoas que não têm endereço, às vezes dão um jeito lá de emplacar, fraudando ali, de alguma forma, o sistema, né? Mas justamente para pagar menos impostos, né? Então, teve uma pequena reforma tributária que foi importante, né, no ano passado, onde colocou ali os mais ricos para pagar mais impostos. A gente tem, por exemplo, quem recebe altos valores de dividendos de empresas, né, da Bolsa de Valores e que não pagam impostos, né? A gente tem pessoas que têm bilhões de reais que rendem nos bancos por meio de investimentos em créditos, enfim, né, em alguma empresa, e que não pagam impostos, né? E é muito injusto, porque, como eu disse, né, nós trabalhadores temos que pagar impostos a todo momento. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio, sem dúvida, temos que cobrar, sim, a melhoria de todos os serviços, né, a partir dos impostos que a gente paga, porque o imposto ele é uma forma de fazer também distribuição de renda, né? Distribuição de renda com um salário justo para o professor que está ali na escola, um salário justo para os funcionários de um hospital, um salário justo para várias pessoas e, ao mesmo tempo, você entregar bons serviços para a sociedade. Então, o nosso papel, sim, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, tá fazendo a cobrança para que a gente melhore esse imposto, mas, ao mesmo tempo, a gente melhore o atendimento, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que os impostos eles têm que ser muito mais justos na sua cobrança também, né? Porque o papel do Estado, do governo, seja ele municipal, estadual ou federal, é justamente esse. O governante que está ali naquele momento, durante aqueles 4 anos, ele vai exatamente escolher de onde que ele vai tirar aquele imposto e onde ele vai estar aplicando aquele imposto. Então, o papel do Estado é esse, e aí se você tem um governante que prefere aplicar no rentismo, você vai ter o rentismo, né, o Bolsa de Valores, enfim. Ou se você tem um governante que vai aplicar no povo, melhorando a educação, saúde e a infraestrutura da cidade, do estado e do país, você vai ter uma outra visão de mundo. Você cobrar imposto de quem ganha salário mínimo não é justo. No mínimo não é justo. Não é justo. E essa mini reforma que você falou já foi, e aí a gente vive isso assim muito de perto, já foi bem tranquilizante para essas pessoas que ganham até 2.640 por mês, menos de 30 mil por ano, uma coisa assim. Então você tem, né? Então você tem aí, porque se for fazer a conta mesmo, qual é o salário mínimo ideal? Talvez a partir daí
seria até interessante pensar nisso, assim, como forma de tampão, né? Uma cobrança temporária a partir desse salário mínimo ideal, que deve estar aí nos 4 mil por mês, algo assim, né? A coisa não pode ser sacrificar mais o trabalhador, não pode mais sacrificar as pessoas com a faixa de renda menor, em detrimento, né, desses grandes que podem e que já alguns até alegaram aqui no próprio Brasil, como você falou lá fora, Bill Gates e outros, mas aqui próprios, alguns empresários já falaram isso também, pode cobrar mais, eu acho que é justo. Teseu, obrigado por hoje, amigo. Bom poder começar a semana falando dessas coisas boas aí, valeu mesmo. Valeu, grande abraço, Cláudio, grande abraço a todos os ouvintes, boa semana abençoada para todo mundo, e a gente está aqui na luta. Só nível de informação, Cláudio, o Diese calcula esse valor de salário mínimo ideal, tá? A gente até tem uma subsede do Diese aqui no Sindipetro NF, e o salário mínimo ideal seria R$ 6.439,62. Não acha legal? A partir daí, né, eu acho que fica legal. Vai cobrar imposto de quem ganha 2.600? Não ajuda. Um abraço. Tá bom, amigo, abraço, bom dia para você, muito obrigado. Este foi mais um Pode Povo, podcast do Sindipetro.